Vamos dar início então às tarefas da noite, com a oportunidade que temos de mais uma vez nos reunirmos na Casa Espírita, no Centro Espírita Emmanuel, para que aqui possamos retomar aos poucos as nossas atividades, com os cuidados necessários que pedem que observemos, mas que já vamos sentindo e criando novamente um clima de envolvimento espiritual que nunca deixou de existir na casa e naqueles que estão ligados à tarefa no campo do bem. Senhor e Mestre Jesus, aqui nos encontramos mais uma vez reunidos em Teu nome, Senhor. A alegria dos nossos corações de estarmos no seio da família espiritual, nesta doutrina que vem abrir horizontes de entendimento de nossa parte em relação ao Teu Evangelho, que é bússola segura, é farol possante, potente, a iluminar o caminho, muitas vezes caminhos tortuosos e difíceis. No entanto, a luz do Teu amor e do Teu Evangelho nos dá o norte, nos dá direção, nos dá segurança na caminhada. Esta alegria, Senhor, possamos expandir de nossas almas àqueles que convivem conosco, porque compreendemos as vicissitudes da vida como instrumentos de redenção de nossas almas e, portanto, não se justificam temores, desânimo, mas sim alegria de vivermos, de estarmos nessa escola de aprendizado espiritual e nesse hospital que trata as feridas de nossas almas. Que a noite seja, Senhor, de proveito espiritual para todos nós. Que as entidades benfeitoras que trabalham em nome do bem, em Teu nome, possam estar presentes a nos envolver a todos aqui, e as irradiações que surjam da tarefa da noite, com a colaboração de cada um de nós na vibração, no empenho, na observação, seja aproveitado para assistência espiritual aos nossos irmãos que aqui estão no plano espiritual e àqueles que à distância irradiamos os nossos pensamentos de socorro e de bênçãos. Que o nosso Mauro seja envolvido pelas nossas vibrações e assistido pelos amigos espirituais. E assim, nós vamos dar início à tarefa da noite. Que assim seja, Senhor. Boa noite a todos. Não precisamos nem reportar a alegria que estarmos aqui junto a todos, retornando de uma forma mansa, tranquila, aos nossos trabalhos aqui na casa de Emmanuel. O assunto que nos traz, que a gente estuda, para que hoje pudéssemos aprofundar no estudo, porque é um estudo. A nossa eloquência, o nosso vocabulário não atinge patamares mais altos do que um estudo dentro da doutrina. E essa doutrina é o que o doutor, com o seu vocabulário, nos falou no início da prece. Doutrina que é um farol, é um caminho firme, sereno,
perene, de firmeza e verdade para a nossa conduta no dia a dia. Sem essa doutrina, vejo eu, que estaríamos à mercê de interrogações tão díspares, tão confusas, que certamente entraríamos em conflito. Quando assim digo, analisando a minha pessoa. Que o assunto que nós trazemos hoje, que nós vamos abordar, está no ensinamento da doutrina, que os Espíritos nos traz. Kardec nos orienta desde o início, quando ele começa a catalogar, a codificar os ensinos dos Espíritos, e o próprio Chico Xavier. Então, nós vamos falar de um conjunto de falhas que nós estamos inseridos no nosso dia a dia. Nós não estamos aqui com o intuito de falar que é esse ou aquele. Todos nós, como já dissemos, a doutrina é o nosso porto, é a nossa bússola, como disse o doutor, que nos norteia no caminho da nossa evolução. Como diz Kardec, a doutrina dos Espíritos é progresso, que é evolução sempre. Nos leva a patamares outros para que possamos entender o significado da nossa existência. O significado de estarmos num planeta em momentos angustiosos para uns, felizes para outros, e assim por diante. Os Espíritos, através da codificação de Kardec, abrem esse leque, trazendo o ensinamento da Boa Nova de Jesus com uma clareza total. Né? Então nós vamos começamos pelo orgulho. Mas, para falarmos disso, nós buscamos no livro Alma e Coração, Psicografia de Chico. O Emmanuel nos ensina alguns detalhes que a gente vai montando, então, o nosso estudo, para a gente ir situando nas nossas colocações. Essa lição chama Inimigos Outros. E ele fala assim, Emmanuel, então, mencionamos com muita frequência que os inimigos exteriores são os piores expoentes, os inimigos exteriores são os piores expoentes de perturbação que operam em nosso prejuízo. Sim, os inimigos exteriores nós encontramos a todo instante a visão de cada um. Nós encontramos na sociedade, na família, no trabalho, nas dificuldades, em todos os setores, são os inimigos exteriores, aqueles que todos nós sabemos onde está e apontamos o dedo, onde procuramos fugir, onde procuramos se ausentar. Né? Mas Emmanuel diz nessa lição, urge, é necessário correr, acelerar, urge, porém, olhar para dentro de nós, de modo a descobrir que os adversários mais difíceis são aqueles de que não nos podemos afastar facilmente. Porque se nos alojarem no cerne da alma, o hino, a parte mais dura, a parte mais profunda da nossa alma, esses inimigos interiores estão inoculados dentro da nossa alma. Mais para frente, nós vamos, através de um esclarecimento de Emmanuel, nós vamos falar o porquê está dentro da nossa alma, porquê que esses inimigos exteriores nos acompanham. Emmanuel, então, nessa lição, ele vem a explicar alguns deles, nos colocar de frente de alguns deles. E ele começa, os mais implacáveis são, primeiro, o egoísmo. O egoísmo que nos tolhe a visão, que nos tampa a visão, coloca um pano, coloca um fardo, coloca uma parede em nossa frente, na nossa visão espiritual, impedindo que vejamos as necessidades daqueles que mais amamos. Olha como que é pesado o egoísmo.
essa mancha que surge em nossos olhos quando deixamos o egoísmo falar, ele vem impedir de vermos as necessidades daqueles que mais amamos. É complicado. Kardec, no livro Obras Póstumas, na primeira parte, diz: o egoísmo, por sua vez, se origina do orgulho. A exaltação da personalidade leva o homem a considerar-se acima dos outros, julgando-se com direitos superiores. Eu tenho o poder. Eu sou quem determina. Quem é tu? É assim que o egoísta não se pronuncia, mas se coloca perante a sociedade, perante os seus próximos. É ele, mais ninguém. Emmanuel continua: o segundo adversário mais implacável, o orgulho. O orgulho, se buscarmos no dicionário o que quer dizer orgulho, nós vamos encontrar 2 sinônimos que explicam o que é orgulho: altivez e arrogância. Quando exercemos esses inimigos, não é quando encontramos somente, mas quando exercemos com nossas atitudes, somos cruéis. A arrogância que não nos permite acolher a luz do entendimento, arrojando-nos a permanente desequilíbrio. Então, o egoísmo nos tolhe a visão. A arrogância, o orgulho, não permite acolher, receber a luz do entendimento, colocando-os em permanente desequilíbrio. Chico Xavier, no seu livro, no livro póstumo de Chico, no livro 100 anos do Evangelho de Chico, o Chico explica assim: arrogância. Arrogância é um prato cheio para os espíritos das trevas. A arrogância é um prato cheio para os espíritos das trevas. A criatura arrogante está a um passo de cometer qualquer desatino. O arrogante, por mais que ele se coloque no verniz do egoísmo e do orgulho junto, ele está a um passo de cometer um desatino de grandes e profundas consequências. Chico completa ainda: um minuto de vigilância pode significar séculos de lutas. Vamos guardar bem essa sentença que o Chico passa. 1 minuto de vigilância pode significar séculos de luta. Esse minuto é de uma forma para a gente analisar no tempo. Horas, dias, meses, atitudes de longo tempo, uma existência. Aí o Chico vai explicando. A prece e a humildade são as vacinas contra a loucura. Os estados de desequilíbrio que a arrogância, o egoísmo e a vaidade nos leva, são estados de desequilíbrio que dão sanatório, cadeia e suicídio. Numa existência, 2, 3, várias, no mesmo rol de profundeza de erros, vai levando a consequências tais, porque nós vamos acumulando no decorrer de várias existências inimigos. Nós vamos construindo ao nosso derredor uma grande coleção de inimigos, de vítimas, que se transformam depois no plano espiritual, verdugos em nossas atitudes, que nos levam à cadeia, ao suicídio, ao sanatório. Entendamos. Se eu estou me pegando, lembrando algo aqui, o Dr. Teles pode me ajudar. No passado, aqui no caso do Centro de Emmanuel, parece que o Dr. Orlando Van Ever dizia que o médium, para começar a mediunidade, deveria passar a conhecer o hospital sanatório. É isso? Olha a colocação que um espírita com amadurecido nos dá. Então aí somos nós, no decorrer da nossa existência, vamos acumulando esses inimigos exteriores e trazendo um patamar de hostilidade. Chico vai completando. Quem
Quem não ora e não tem a preocupação do bem aos semelhantes, fica à mercê dessas forças incontroláveis, dessa força dispersa do mal, que infelizmente ainda fazem muitas vítimas. No livro Falando da Terra, João de Brito nos traz a seguinte explicação. Importante, acho que é muito essa frase, a gente tem que colocar no coração. O orgulho é o amor que enlouquece. O orgulho é o amor que enlouquece. Quando a paixão vem de uma forma tão desenfreada, nos enlouquece. Sim, a gente tem conhecimento de todas etapas de pessoas que entraram nessa faixa. E a nós mesmos, na nossa adolescência, quando a paixão bate, não existe parede que nos segura, mas precisa ter equilíbrio, bom senso, compreensão. Fala ele ainda que o egoísmo é o amor que concentra em si mesmo. Emmanuel continua ainda falando dos inimigos. Terceiro, a vaidade, que nos sugere a superestimação do próprio valor, induzindo-nos a desprezar o merecimento dos outros. Não precisamos nem explicar muito em detalhes, que a vaidade campeia solta no mundo atual. Em todos os lugares. Eu sou melhor porque tenho títulos acadêmicos. Eu sou melhor porque possuo isto, eu possuo posses, eu tenho mais do que ele. Eu tenho mais do que aquela. E assim vai fazendo, a vaidade vai alimentando ao encontro dos outros erros, que é o egoísmo, o orgulho e a vaidade. A própria vaidade. Outro, o desânimo, que nos impele aos precipícios da inércia. É um perigo. Desanimar na senda do trabalho, desanimar nas durezas da vida, nos leva a um despenhadeiro de inércia. A inércia é preguiça. É estagnarmos num ponto que teremos que recomeçar quando seja. E, o último, o medo. Olha como que o Emmanuel coloca que um dos inimigos exteriores é o medo. O medo de sofrer, que nos subtrai as melhores oportunidades do progresso e de tantos outros agentes nocivos que nos instalam no espírito, corroendo-nos as energias e depredando-nos a estabilidade mental. O medo, a insegurança. Se formos buscar embasamento na Boa Nova de Jesus, vamos encontrar então na primeira carta de João, no capítulo 4, versículo 18, que João fala assim, o João apóstolo, o perfeito amor lança fora o temor. A palavra perfeito, em sua colocação maior, ela é completo. Então o amor completo lança fora o temor. Quem confia não tem medo. Quem tem fé, quem confia, trabalha com certeza, sabe das dificuldades, mas sabe do porto de paz que irá alcançar. Emmanuel, então, esclarecendo na lição, fala que para a transformação dos defeitos exteriores, dos adversários exteriores, nós contamos com várias coisas, com os amparos de amigos, que nos ajudam a revisar relações, colaborando conosco na constituição de novos caminhos, são os padrinhos, os amigos, os orientadores, os médios, que vão nos orientando, não faça assim, procure corrigir tal coisa, está difícil, vai ler, muda teu pensamento espiritual, modifica a sua aura, através de bons pensamentos, de um trabalho de auxílio. Entretanto, para estipar os que moram em nós, que são os adversários internos, para estipar os que moram em nós, vale tão somente, diz Emmanuel, o auxílio de Deus com o laborioso esforço de nós mesmos. Eu acho de uma profundeza imensa essa lição do Emmanuel. E ele a esclarece buscando Jesus. Reportando-nos aos inimigos externos, advertir-nos Jesus, que é preciso perdoar 7 vezes 7 vezes. 70 vezes 7 vezes.
no campo exterior, os nossos inimigos do dia a dia, aprenda a ouvir, aprenda a respeitar, tenha humildade, tenhamos humildade, colocamos nosso passo em uma sintonia mais suave, condicionado com o aprendizado do Evangelho de Jesus, que nos coloca a grande verdade. Somos espíritos imortais. Não iremos desaparecer da face da terra. Não iremos virar pó. Somos eternos. Caminhamos para esse ponto de paz com um progresso eterno. Cabe a nós caminharmos fortes e constantes. Agora, para que nos descartarmos dos inimigos internos, todos eles nascidos às trevas da ignorância, o egoísmo, o orgulho, a vaidade, o medo, todos eles são filhos da ignorância. São aqueles que fazemos porque não procuramos abrir o coração do aprendizado. Prometeu-nos o Senhor: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. No advento do Espírito da Verdade, ele nos fala: espíritas, instruí-vos, espíritas, amai-vos. Se não tivermos o coração em sintonia com o entendimento, com o conhecimento, pereceremos, sucumbiremos, estaremos derrotados, porque não confiamos nem em nós mesmos, dirá naqueles que nos amparam. Quando falamos desses erros, todas essas dificuldades que o espírito encarnado encontra, nós precisamos então, no estudo, se buscarmos ler o livro Cartas de uma Morta, que é o livro psicografado pelo Chico, um dos primeiros livros dele, logo lá no início, se não me engano, acho que é o segundo livro, é o Parnaso, depois é o livro A Maria João de Deus. Para a gente ter uma noção, já falei em outra oportunidade, vou só repetir porque eu estou falando dela, um espírito muito pouco falado, nascida numa situação difícil. Os adversários exteriores dela eram imensos. Imensos. Quando o Chico a reencontra antes de reencarnar, o espírito que traz Chico a Uberaba, a Pedro Leopoldo, para preparar o ambiente para o nascimento, diz: essa senhora, que iria ser a mãe dele, em longas outras existências, adquiriu o patamar mais elevado da cultura. Imagina que é um espírito chegar ao nível mais elevado da cultura. Em outras existências, primou para a sublimidade de trabalhar para o próximo em local de religião. Foi freira, madre por várias etapas. Presentemente, pediu apenas para ser mãe. É um espírito pouco falado. Se lermos esse livro, nós vamos encontrar então, no capítulo As Almas Sofredoras, o que ela fala de um espírito quando comete erro, para onde é levado. Não é cometer um erro, gente. Quando a gente fala aqui em termos de espiritualidade, nós estamos falando de várias reencarnações no mesmo erro, várias etapas, indo e voltando e cometendo os mesmos erros, os mesmos desatinos. Não é apenas errou hoje e amanhã já está no fogo, como a lenda nos traz de um passado muito longe. Não, muito pelo contrário. Chico coloca uma sentença para nós que é muito importante. Não podemos fazer um novo começo, mas podemos, a partir de hoje, a começar a fazer um novo fim.
Ou seja, a partir do momento que temos conhecimento da doutrina consoladora dos Espíritos, paremos, analisemos e comecemos a atribuir a nós mesmos as metas de correção. Até hoje eu fazia assim, a partir de hoje eu vou fazer assado. É a nossa reforma íntima. É o chamamento, a explicação que Jesus deu a Simeão há 2000 anos atrás. Era através dos corações dos homens que ele ia implantar o seu evangelho. Não em livro grafado em ouro. Não em livro grafado em pedras preciosas. Mas em exemplo diário e diuturno. Através do suor, das lágrimas de espírito que entende o seu erro e chora para recomeçar. Lágrimas de espíritos que perderam os seus familiares em outras paragens e buscam trabalhar em condições para reencontrar aqueles grandes afetos do passado. Então ela fala que nas paragens da erraticidade, nem todos os lugares são instâncias de repouso, de aprendizagem ou de bem-estar. Há regiões obscuras, atopetadas de amargores formadas pelas consciências polutas que a povoam. Angustiante é a situação das almas sofredoras, que a esses ambientes se destinam, porque viverão com o fruto amargo das sementes que espalharam nos dias de sua temporária vida. É isto, puro simplesmente isto. Plantou, vai colher. Aquilo que fizermos no dia a dia da nossa existência, iremos resgatar, ceitinho por ceitinho. Em hipótese alguma passaremos isentos do erro. O mundo está, falar de uma forma bem branda, acostumado, no decorrer dos milênios, a cobertar de uma maneira mais vil, mais obscura, os erros aqui praticados. Mas a justiça divina não coloca fiscais para olhar cada um e depois anotar. No mesmo local que está depositado a doutrina do Criador, a centelha divina do Criador, está a marcação dos nossos erros, na nossa consciência. A lição que vamos trazer no fundo vai nos trazer toda essa história que nós estamos montando para que entendamos a lição que iremos falar no final. Então, dentro dessas dificuldades, nós podemos às vezes pensar, mas então não tem fim? Nós estamos marcados para o sofrimento para sempre. No livro A Caminho da Luz, Emmanuel nos esclarece um ponto muito importante. Mas como, é a pergunta do livro, mas como destruir o egoísmo e o orgulho que parece inatos no coração do homem? É o que eu disse lá atrás, que teria uma explicação do egoísmo, da vaidade, do orgulho, da arrogância. Por que tudo isso? Emmanuel nos esclarece de uma forma pura e simples, e para mim, verdadeira. O egoísmo e o orgulho existe no coração do homem, porque estes são os espíritos que desde o princípio seguiram o caminho do mal, e foram exilados para a terra, Então, esse erro é de todos os momentos, desde quando iniciamos a nossa jornada espiritual. O espírito é criado puro e simplesmente, passa pelos reinos mais inferiores. A hora que chega ao homem, ao minal, ele vem puro e simples. Ele começa a depurar a sua razão aí. O caminho é livre, que é o livre-arbítrio para todos os espíritos criados por Deus. Uns escolhem o caminho do mal por ter afinidades momentâneas. E assim vão de existência a existência, avolumando os seus erros. Outros vão naquela estrada mais ruim, mas voltam no decorrer do tempo e vão avançando.
onde Emmanuel diz que Jesus caminhou em sentido reto. Não quer dizer que Jesus é diferente. Emmanuel coloca um paradeiro que não é da nossa alçada entendermos a vida pregressa de Jesus. Jesus é o governador do nosso planeta e para isso nos basta. Ele faz parte do plano crístico, os diletos trabalhadores de Deus. Punidos por aqueles mesmos vícios, é esse ainda o pecado original. Olha como o Emmanuel coloca, é esse o pecado original. Que a lenda tem que Adão e Eva cometeram o pecado original. Não! Somos todos nós, em vidas outroras, que cometemos o pecado inicial. Através das nossas falhas, das nossas obsessões, pela paixão, pelo poder, pela ambição, por ter, querer mais. É isso que tem nos levado às grandes perdas. Tomar como aquilo que nós gostamos, como sendo a grande verdade. Batalhamos, sangrando, quando alguém distorce a nossa ideia. Não concordamos, não admitimos que alguém pense indevidamente como nós. Quando Jesus, o grande governador, olha serenamente para todos, viva, caminhe, você vai encontrar. Tenhamos paz. Pelo Espiritismo, Deus vem fazer um último apelo à prática da lei ensinada pelo Cristo. A lei de amor e da caridade. Está no livro, então, A Caminho da Luz. O egoísmo, o orgulho, a vaidade, a ambição, a cupidez, o ódio, a inveja, o ciúme, a maledicência, são para as almas ervas venenosas, das quais é preciso a cada dia arrancar algumas hastes, e que tem como contraveneno a caridade e a humildade. Veja bem, Emmanuel coloca no livro A Caminho da Luz que o ensinamento principal é a lei de amor e de caridade. Aqui nós encontramos a caridade e a humildade. Quem disse outro texto é Kardec, o grande codificador. E sabemos, temos a certeza que por aquilo que já caminhamos, ninguém pratica caridade se não tiver humildade. Pode até fazer parte de grupos que fazem caridade, mas não faz a caridade. No Evangelho, temos uma lição quando a mãe leva a filha para aprender o que ela faz. Ela faz os seus apetrechos e vai doar. A filha fala, deixa eu doar também. Não, você não vai doar. Você não tem nada seu. Faça para vir doar. Olha a lição da mãe. Faça o que é teu, doa aquilo que é seu. E nós temos muita coisa nossa que podemos doar. A começar pelo ouvido. Ouvir alguém que está em lamentos é uma grande caridade. Derramar lágrimas junto àqueles que choram é uma grande caridade. Orar junto àqueles que não têm a fé necessária para sozinho fazer uma oração é uma grande caridade. Colocar a mão no bolso e doar é a mais fácil de todas. Basta ter dinheiro, que sempre estaremos dando o supérfluo, nunca o necessário. Agora, doar de nós, estaremos tudo aquilo que temos. A nossa própria alma, a própria verdade, é o amor de Jesus. Então, nós vamos entrar num resumo bem grande da nossa história, que todo esse esboço, falando do orgulho, da vaidade, nós vamos entrar num resumo bem grande, que a história seria necessário mais tempo, e também seria cansativo. Essa história está no livro Obreiros da Vida Eterna. O André Luiz nos traz, penso eu, assim, todos os ensinamentos de André Luiz são para nos entender que nós podemos buscar lugares melhores pós-passagem, como iremos de encontro com aqueles lugares que estamos adquirindo a preço vil do orgulho, da vaidade e do egoísmo que
esparramamos na nossa existência. Com o nosso estopim curto, com a nosso orgulho ferido, saímos a atacar, saímos a dar maledicências, porque muitos não concordam conosco. Quando mais entendemos, é necessário entendermos que aquilo que sabemos não é suficiente para modificar o próximo. Seu Romeu, certa feita aqui, me fez a gente comentar, não foi pessoal, mas fiz um comentário de esclarecimento. Quando nós comentávamos daqueles outros profitentes de outra religião, que querendo combater com a nossa tal, ele falou, olha, o único ser que tem a condição moral de chegar em alguém e falar, tira a tua religião, põe a minha, que eu te darei condições de paz, se chama Jesus Cristo. Nenhum de nós mais tem a prepotência, não deve ter a prepotência de querer ensinar alguém, que sempre estaremos aprendendo. Isso chama aprender a ter paciência e respeito pelo próximo. Nessa lição, André Luiz fala que então ele estava no nosso lar e segue para um trabalho de 30 dias no plano terrestre, a fim de auxílio e aprendizado. Segue sob o comando do assistente Jerônimo, que é o responsável pela equipe, o padre Hipólito, André Luiz e a irmã, uma enfermeira, Luciana. E eles vão caminhando em direção à terra, e eles param numa região muito sombria, numa região muito difícil, e que André Luiz fala que ele não tinha percebido uma região tão difícil como aquela. Vamos lembrando aqui que Maria João de Deus fala nas paragens que ela observou. E André Luiz fala que ele já tinha passado ali com Clarence, com Gúbio, e não tinha percebido a tal dificuldade de caminhar e de respirar naqueles locais. E eles entram então na casa transitória, chamada Casa Transitória, que ele veio ali conhecer, que aquela casa transitória fora fundada por Fabiano de Cristo, um religioso da ordem católica dos séculos passados, século XIX, se não me engano, no Rio de Janeiro. Então, é um trabalho difícil, que é um local onde só recebe recém-desencarnados para o atendimento imediato, para seguir para outro caminho. O ar é tão difícil de respirar, que André Luiz nos fala que ali dentro existem vários equipamentos trabalhando para que o ar se purifique por 24 horas. É possível a gente imaginar que aqui perto de nós existe um local tão difícil de respirar? E aí a explicação, que tudo isso são oriundo dos pensamentos daqueles que vivem ao lado, que vai da terra e ficam ali, que são aqueles espíritos que se encontram em condições lamentáveis, como aquele que Maria João de Deus fala para nós. E a responsável do local é uma senhora, já de idade madura, chamada Zenóbia, irmã Zenóbia. André Luiz coloca que não imagina uma pessoa tão boa, tão de bondade assim. E Zenóbia, vendo o grupo, sabendo que eles estavam ali, sabia da vinda deles e falou: agradeço o concurso de vocês e vou pedir socorro para que vocês me ajudem para um trabalho que eu estou protelando, mas precisamos fazer urgente. Amanhã passa o fogo reparador e eu preciso fazer agora. Esse é um assunto que deveríamos estudar uma outra oportunidade. Preciso socorrer alguém que me é muito caro. E preciso da ajuda de vocês. Sozinho será difícil. Trata-se de uma pessoa que me foi particularmente querida e que apenas agora foi encontrada em remota região de seres decaídos. Veja bem, olha que Maria João de Deus fala, no plano espiritual não tem só lugar bonito, tem lugares difíceis. Aqui Zenóbia está falando que é uma pessoa querida dela, que foi muito cara e que agora que conseguiram encontrar numa região difícil.
E vencendo obstáculos, conseguimos trazê-lo para a vizinhança da casa, pois o perigoso estado que ele se encontra não pode ser trazido para casa. E hoje, ele já começa a ter algumas colocações espiritual, assim vamos dizer, uma abertura que é possível entrarmos em contato com ele. Na condição que ele está, ele não consegue nos ouvir direito. A sua visão não nos enxerga. Então iremos até ele, iremos através de orações, e ali na apresentação do grupo, a enfermeira Luciana, ela tem a clarividência, e que vai ser utilizada. A Zenobia falou, a sua clarividência vai ser muito importante. Clarividência, ela vai abrir a mente dessa pessoa, porque é a especialidade dela. Quando vamos caminhar, seria bom falar uma outra coisa, mas vamos lá. O tempo está hoje. E como já está em condições de trabalho, de socorro, vamos em busca disto. Então, segue para o trabalho 20 pessoas, entre homens e mulheres, e mais o grupo, junto ao grupo, 5, então 14 pessoas de trabalho, Zenóbia e mais os 5 do grupo de Jerônimo, caminho em busca. E quando estão atravessando um local de dificuldade imensa, um local horroroso, de ambiente terrível, pesado, aves horripilantes, que eu retrato como sendo a cena que está no filme O Amor Além da Vida. Quem assistiu esse filme, já é um filme mais antigo, mas o ator, ao que ele desencarna, que ele vai em busca da esposa, ele passa por um lugar pisando em cima de pessoas, e pessoas gritam pedindo socorro. Acredito que o diretor da direção pegou essa parte do livro para retratar no filme. É um lugar realmente difícil. Tá? E nós temos, às vezes, o passaporte para esse lugar. Não sabemos. Né? Eles passam esse lugar em silêncio, e até que eles encontram um determinado lugar, que eles estão, um lugar mais calmo. Eles param, Zenóbia determina que 2 companheiros vão até o abismo, tragam o espírito que lá está, para que traga até ali naquele local, que não tem interferência de nada, que eles poderão trabalhar. E Zenóbia fala para Jerônimo, nesse amparo de vocês, acredito que conseguiremos. Se ele tiver um pensamento benéfico, se ele conseguir encher o seu coração e derramar alguma lágrima, conseguiremos trazer a sua mãe, para que possa trazê-lo para uma possível reencarnação imediata, pois ele não pode ficar mais aqui. E assim, André Luiz vai descrevendo do espírito que ali está, a condição lamentável, e a Zenóbia pega ele no colo, o que surpreende muito André Luiz, e começa a dizer, Domênico, deixa eu pulei aqui uma parte aqui, deixa só para eu não perder aqui, se ele chama, ele não escuta. Vagamente só fala, quem é? Quem está aqui? E a conversa vai indo, e a prece vai chegando. Ela pede, então, uma prece para que todos envolvam, para que ele possa começar a ouvir alguma coisa. E aí começa ele a ouvir melhor. E ele começa a praguejar. Ele começa a discutir que aqueles que ali estavam eram os eleitos de Jesus. Ele não. Então que ficasse para lá. Nós vamos lembrar do egoísmo, do orgulho, da arrogância, tudo que falamos lá nesse episódio. Convido vocês a ler o livro para entender toda a essência desse momento. Só estou falando por linhas bem rápidas. E assim, ele compete com o Zenóbia, não admite hipótese alguma. Então Zenóbia dá o sinal.
para que a irmã enfermeira, Luciana, comece o trabalho. E ela começa a trabalhar na clarividência, dentro da consciência, o local onde está toda a nossa existência. Onde nós guardamos nossos próprios erros. E ela começa a dizer, então você não tem nada de errado? Mas o que vejo aqui? E começa a mostrar a ele os atos da última existência. Os erros mais clamorosos que ele fez na última existência. Fala um, ele não fala nada. Segue o outro, mas então, aqui, essa personagem pediu socorro a você. Você não deu socorro e ela suicidou. E fala outro. Até que ele fala, basta. E começa a chorar. Nesse instante, todo o grupo faz uma prece e se aproxima Ernestina. Uma velha senhora que se aproxima, abraça a Zenóbia com carinho, como de mãe e filha. Aproxima-se de... deixa eu achar que eu queria perder para vocês. Perdão, deixa eu só perder um minutinho aqui para mim poder... que é uma parte muito importante. Quando ele fala mãe, que ele consegue então ver a mãe, ele abraça a mãe e pede por ela, né? E grita, ajuda-me, perdoa-me. A justiça divina descobriu-me. Sou um réprobo, sem perdão, um acelerado infernal. Hediondo passado está vivo dentro de mim. Mãe, é capaz de suportar-me quando todos me detestam? E ela responde, o amor maternal, e num momento delicado, envolve tudo. Eu não sei, meu filho, se foste criminoso. Sei que te amo com toda a alma. Sei que sentia profundas saudades de tua presença carinhosa, no desejo enorme de sentir-te de novo junto de mim. Que haveria de mais belo para meu coração que a doce enternecimento dessa hora? Não me abandones, diz ele, nunca, jamais. Depois que ele, todo o trabalho com a mãe e tal, que ele entende que ele precisa revoltar, que ele compreende, ele diz, me faça rezar novamente, mãe. E ela faz uma prece e pede para que ele vá repetindo. E ela fala, Senhor Jesus, Domênico fala, Senhor Jesus, eis-me aqui, eis-me aqui. Porque ele fora um sacerdote na última existência. E num momento delicado da sua vida, no ápice da sua vida, ele tomou a batina, o celibato, por causa de refúgio de algo que não dera certo. O egoísmo não suportou uma desavença na sua vida de amor. Aí, a hora que ele está calmo, e ele fala assim, mãe, já que a tua ternura veio ao meu encontro nesse círculo das trevas, dizei-me, onde está Zenóbia? Teria me abandonado para sempre? A mãe diz, não, ela nos acompanha de uma esfera superior, implorando a Jesus que te abençoe o propósito da redenção. Olha bem a delicadeza de não colocar frente a frente naquela condição que seria a perda total de Domênico. Não suportaria a verdade. E o Domênico começa então a chorar. Se ela tivesse ficado comigo, minha vida seria outra. O seu amor era a grande paz da minha vida, mas ela desposou outro homem, e eu não tive opção, eu fui para o celibato, não admiti perder ela me abandonou. A mãe de Domênico diz, quem teria sido a maior vítima, Domênico? O homem jovem, forte, que se recolheu livremente à organização religiosa, a facultar-lhe 1000 processos diferentes na prática do bem,
ou a pobre menina, forçada pelas circunstâncias da luta terrestre a desposar um viúvo rodeado de filhinhos, aos quais deveria dedicar-se na categoria de mãe. Você buscou voluntariamente a categoria de sacerdotal, enquanto Zenóbia, constrangida por situações angustiosas, aceitou um caminho de abnegação contrário aos sonhos da sua juventude. Compete-nos agora, falou Ernestina com brandura, avançar para alcançá-la. Olha que divisão que fala para o Espírito. Você vai ter que avançar para encontrá-la. Ela não vai te encontrar. É você que tem que caminhar. É isso que todos é esperado de nós. Chico explica que Emmanuel, depois de Lívia, há 2000 anos atrás, pergunta como que eles se encontram. Emmanuel vai até determinada altura no plano espiritual, Lívia chega até determinado ponto para se encontrar. Ele não está no plano dela. São almas afins, mas a barreira do erro é importante analisarmos. A doutrina nos explica isso. Não passaremos lá de lá com as nossas posses, com nossos títulos, com a nossa arrogância. Estaremos lá tão somente com aquilo que fizermos de bem. Nesse instante, então André Luiz diz, nesse instante, nesse ápice, Zenóbia começa a chorar. E as suas lágrimas caem sobre o Domênico. Domênico sente essas lágrimas quentes, olha para si mesmo, passa a mão, ele não está chorando. Olha para a mãe não está chorando. E ele pergunta para a mãe, minha mãe, quem estará chorando sobre mim? A resposta da mãe, os anjos choram de júbilo nas regiões celestes, quando o coração sofredor se levanta do abismo. Aí lembramos de Pedro, o apóstolo, o amor cobre uma multidão de pecados. Só o amor para ablandar chaga tal que essa história nos traz. Só o amor para resgatar do abismo um espírito perdido. E nós aqui no mundo perseguindo nossos inimigos. De tal forma que não podemos mais dialogar um com os outros. Somos cristãos. E aprendemos no Evangelho de Jesus o amor. Perdoar 70 vezes, 7 vezes. Precisamos marchar solenes em busca da paz de nós mesmos. Assim, Ernestina abraça Domênico e leva para o local onde vai ser começado a preparar a sua reencarnação imediata, pois ele não tem condições de ficar no plano espiritual. Zenóbia agradece o grupo pelo trabalho. E só para terminar em segundos, Carmen Sinira, através de Chico, nos dá uma poesia musical para nos alentar. O que a doutrina espírita, o que a codificação nos mostra para todos nós. Se temos erros, temos caminhos de paz. O viajor é a fé. De onde vens, viajor triste e cansado? Venho da terra estéril da ilusão. Que trazes? A miséria do pecado, de alma ferida e morto coração. Ah, quem me dera a bênção da esperança, quem me dera o consolo à desventura. Mas a fé generosa, humilde e mansa, deu-lhe o braço e falou-lhe com doçura. Venha o mestre, que ampara os pobrezinhos, que esclarece e conforta os sofredores. Pois com o mundo, uma flor tem 1000 espinhos, mas com Jesus, um espinho tem 1000 flores. Não tenhamos medo. É Jesus a nos comandar. Tenhamos fé, esperança. Abracemos-nos na luta cotidiana da nossa evolução. Que Jesus os abençoe. Fique em paz. E assim, após a palestra, o soneto declamado, mantendo ainda as vibrações que nos envolvem nesse momento através dos clichês mentais que a palestra foi nos motivando,
no mundo espiritual, no envolvimento das entidades benfeitoras. Nós vamos caminhando para a finalização das nossas tarefas, agradecendo a Jesus a oportunidade da noite, oportunidade que se desdobra, está sempre a nos oferecer uma porta aberta para alcançarmos neste reduto espiritual os benefícios de que necessitamos para o nosso fortalecimento e a estruturação para a nossa jornada. A nossa vibração final, pedindo colaboração de todos, é que, segundo as orientações espirituais, aquilo que temos, mesmo que pouco, pode ser dado ao nosso semelhante, ao nosso próximo, e esse pouco se multiplicará pela bondade de Jesus, no trabalho do bem que as entidades benfeitoras realizam. Então, aqueles que se sentirem necessitados do atendimento espiritual, possam se sentir envolvidos nesse instante pela equipe de trabalhadores espirituais desta casa, que aqui estão presentes, administrando o passe espiritual, trabalhando as vibrações de cada criatura que aqui se encontra, uns recebendo, outros doando, no sentido do trabalho de colaboração de uns para com os outros, mas acima de tudo, mantermos a confiança em Deus nosso Pai e em Jesus, o médico de nossas almas, o Rabi, o meigo Rabi, Senhor, que dirige os nossos caminhos, que sustenta as nossas almas fraquejadas diante da intempérie do tempo que nos cumpre atravessar no caminho. É Ele, o Senhor, que está sempre conosco. Vim para que tivesseis vida, vida em abundância. Vinde a mim todos vós que andais aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É a promessa de Jesus, de que estaria sempre conosco, como Espírito Consolador de nossas almas sofridas. A alegria, Senhor, deve ser a tônica maior em nossas existências, pela vida estuante que recebemos como dádiva de Deus, e a possibilidade de crescimento espiritual em busca de equilíbrio, harmonia e pacificação interior. Auxiliarmos-nos mutuamente dentro das nossas possibilidades. Seja a nossa cartilha, Senhor, de bem viver, para que o mundo se transforme de grande hospital, que é hoje, em escola de aprendizado e oficina de trabalho fecundo no bem, para que todos os transformemos na grande família universal, que é o objetivo maior de nossas vidas espirituais. Ampara-nos, Senhor, em nossas necessidades, sustenta-nos na trajetória e não nos deixe, Senhor, perecer ante os nossos temores e as nossas fraquezas, para que sigamos como filhos de Deus, e como filhos de Deus somos assistidos pelo amor imensurável, inimaginável do Pai Criador. Fica conosco, Senhor, amparando-nos, hoje e sempre. Que assim seja.